Bom dia, amados. A paz do Senhor. Deus seja louvado. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 1. Vamos ler os 9 primeiros versículos. Josué, capítulo 1, verso de 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Aleluia, louvado seja Deus. Oremos. Pai amado, Pai querido, louvado e bendito seja o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos na tua casa mais uma vez para te cultuar, juntamente com os nossos irmãos e irmãs que também foram alcançados pela mesma salvação, pela mesma graça, pela mesma misericórdia, por amor a nós, Senhor. Foi que Cristo morreu na cruz do Calvário. E aqui nos reunimos, Senhor, para te louvar, para te glorificar e também para ouvir a tua voz. E que assim seja, Senhor. Que o Senhor possa estar falando aos nossos corações por intermédio da tua palavra. Muito obrigado, Deus. Sê com cada irmão, cada irmã, cada família aqui presente. Sê com os nossos irmãos que nos acompanham, que por alguma razão não puderam estar aqui, mas estão nos acompanhando pela internet. Que o teu amor, que a tua graça, que a tua doce, santa e agradável presença seja com eles também, em nome de Cristo Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos voltar ao versículo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel.
Nós vemos na palavra de Deus que muitos servos do Senhor, muitos homens de Deus fiéis, vieram e passaram. Mas Deus não deixou o povo sem orientação, Deus não deixou o povo sem uma liderança. Porque o servo morreu, o projeto de Deus não morre, o projeto de Deus continua. Por isso que nós temos esse cuidado, esse zelo de preparar a próxima geração. Porque todos nós um dia passaremos. E aí? Temos que deixar uma geração de líderes, de Josués preparados. E a palavra de Deus diz que, Deus falando a respeito de Moisés, Moisés, meu servo, é morto. Deus pode, e aí é uma pergunta retórica, não responda, é só para você avaliar. Deus pode se referir a você como meu servo, como minha serva. Deus pode te chamar? Será que Deus pode me chamar? Vá de mim, meu servo? Ou chamar você de meu servo, minha serva? Ele pode? Pode, claro. Eu sou membro da igreja de Nova Vida no Coelho, eu frequento os cultos, eu sou dizimista, eu sou um dos pastores, eu sou um diácono, sou um obreiro, sou um professor do departamento infantil, enfim, trabalho na mesa de som, ministro louvor. E daí? Isso não significa que nós somos servos ou não. Porque Deus tinha muitos servos. Na época de Moisés, vocês acham que em todo aquele 2, 3 milhões de pessoas em Israel, só havia Moisés servindo ao Senhor? Não. Então, é um questionamento, uma avaliação. Todo final de ano é isso, nós temos que temos conscientemente fazer uma avaliação de como foi o nosso ano. Do que nós fizemos, deixamos de fazer, de bom ou de ruim, se nós de fato fomos alguém que Deus pode se referir como meu servo, minha serva. Nós precisamos fazer essa autoanálise, fazer essa retrospectiva do que foi, do que está sendo a nossa vida. Quanto tempo tem que você passou pelas águas? Quanto tempo tem que você é cristão? E durante esse tempo, o quanto você avançou, o quanto você progrediu, o quanto você conquistou. Você tem tomado posse das promessas de Deus? Você tem sido obediente? Você tem sido fiel às orientações de Deus? Sim ou não? Isso que vai definir se nós somos servos ou não de Deus. Eu queria fazer uma retrospectiva rápida aqui dos primeiros 80 anos da vida de Moisés. Rápido. Moisés nasceu debaixo de uma sentença de morte. Faraó, o imperador do Egito, decretou que todo menino dos hebreus, quando nascesse, deveria ser morto, deveria ser jogado no Nilo para morrer afogado. Então, quando sua mãe, Joquebede, descobriu que estava grávida, uma coisa que seria normal para toda mãe, descobrir que está grávida, toda mulher descobriu que está grávida, a felicidade, a alegria, e compartilhar isso com a família, com os amigos, com os vizinhos. Mas havia uma sentença de morte sobre os meninos. Joquebede passou todo aquele período que ela descobriu que estava grávida, até o nascimento da criança, atormentada, preocupada. Vocês acham que ela estava tranquila? E pedindo a Deus que fosse uma menina. Senhor, tem misericórdia, que essa criança seja uma menina. Porque se for menino, será morto. Nasceu o menino. Ela viu que o menino era perfeito, não tinha defeito. Ela fez o que humanamente era possível. E ela continuou orando: Senhor, veio menino. E agora, Senhor, tem misericórdia do meu filho, guarda o meu filho. Ela teve 3 meses de oração e ela recebeu uma orientação do Senhor. Preparou
no cestinho. Vocês conhecem bem a história. Inclusive os jovens aqui, as crianças aqui presentes, conhecem bem a história. Moisés foi colocado ali no cestinho, ela colocou no rio Nilo e ficou orando, ficou intercedendo, pedindo a Deus que alguém dos egípcios encontrasse o seu filho, tivesse misericórdia dele e o criasse. O que ela não poderia imaginar é que esse alguém seria a filha de Faraó. E que ela teria, de fato, misericórdia. Porque a filha de Faraó, quando viu, e ela disse, é um menino dos hebreus, devolva, jogue no rio. Poderia ter feito isso. Sim ou não? Mas Deus providenciou a salvação. A sua mãe teve a oportunidade de amamentar a criança, desmamar a criança, criá-lo até os 3 anos de vida, mais ou menos, e depois devolver, entregar para a filha de Faraó, para criar Moisés, como se fosse filho dela. Eu já preguei a respeito disso, da filha de Faraó, que esse banho que ela foi fazer no rio, provavelmente há uma grande possibilidade de ser um ritual ali, para os deuses egípcios, que ela não precisava tomar banho no rio, ela tinha escravos para pegar a água do rio e levar lá para a banheira real dela. Então fazia parte de um ritual. Ela provavelmente era solteira, era uma jovenzinha, provavelmente casou, teve seus próprios filhos, mas Moisés foi criado ali na corte. Que bênção, né? Mas tenta avaliar, vamos pensar aqui comigo, vamos pensar. Moisés é criado como um príncipe dentro do palácio de Faraó, mas ele é um filho dos escravos, do povo escravo, dos hebreus. Vocês acham que todos que serviam ao Faraó no palácio, todos os egípcios que serviam ali, viam Moisés com bons olhos, gostavam disso? Era só o que faltava, esse hebreu aqui, e a gente tendo que trabalhar, cuidar, fazer comida e... Então, esse período foi uma provisão da parte de Deus para salvar Moisés, mas não foi fácil, não foi essa vida maravilhosa que a gente pensa que Moisés teve nos seus primeiros 40 anos. Ele chega aos 40 anos de idade, vai visitar o seu povo, vê um egípcio agredindo um hebreu, ele, irado, mata o egípcio, enterra o egípcio. A Bíblia diz que ele olhou para os lados, não viu ninguém, matou o egípcio, enterrou na areia. No dia seguinte ele volta para visitar seus irmãos e aí vê 2 hebreus. Um espancando o outro, espancando. E aí ele tenta intervir. Não faça isso com teu irmão. Quem te constituiu juiz? Acaso vai me matar também como mataste o egípcio? E aí Moisés, entendendo que ele havia sido descoberto e que Faraó não iria perdoar essa atitude dele, Faraó iria ver isso como uma ingratidão, uma rebelião, um ato de me faltou a palavra. Não é vingança, me faltou a palavra. Depois eu lembro. De traição. Obrigado aí pelos universitários. Um ato de traição. Poxa, é assim que Moisés paga tudo que nós fizemos por ele durante esses 40 anos? Para defender um hebreu, ele mata um egípcio. Então, Moisés, com 40 anos de idade, foge do Egito. Vai para a terra de Midian. Se assenta à beira de um poço. E aí ele vê 7 mulheres pastoras que foram ali retirar água para o seu rebanho. Chegam os homens, os pastores. Ele defende essas mulheres e ali ele estabelece, casa e permanece 40 anos no deserto. Os primeiros 40 anos de vida de Moisés já seria algo assim sobrenatural. A história do livramento que ele recebeu já seria algo maravilhoso, um testemunho para o resto da vida.
para ele ir nas igrejas e pregar a respeito do seu testemunho, a salvação que ele teve, assim como muitos têm. Quantos são os casos das mães que, durante o exame, os médicos veem ali um problema de saúde na criança e recomendam até, tira essa criança, porque essa criança já vai nascer morta. Mas, numa atitude de fé, elas insistem e prosseguem com a gravidez. Quantas são as histórias de pessoas que, eu era para ter nascido, para ter morrido no parto, eu estava enrolado no cordão umbilical, e tantas outras situações que ao longo da sua vida enfrentaram doenças e foram curadas, livramentos de acidente, enfim, né, testemunhos maravilhosos. Esse era o testemunho de Moisés. Mas até então, a vida de Moisés poderia ser tida como uma vida comum. Um milagre corriqueiro, porque esse tipo de livramento, esse tipo de milagre, acontece também entre pessoas não crentes. Quantas são as pessoas que nós conhecemos que, por causa da sua força interior, da sua resiliência, do seu objetivo, alcançam, conquistam a cura desejada, ou uma vitória na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida familiar, e nem crentes são. Quantos? A história é cheia de exemplos, de homens e mulheres que conseguiram grandes feitos, mesmo sem crer em Deus, ou crendo em outros deuses. A história está cheia. Então, até então, a história de Moisés poderia ser os crentes entender como um livramento, como foi um livramento de Deus, como foi de fato. Mas os outros não, podia achar que foi sorte, que foi uma coincidência, entendeu? Algo do tipo, que acontece. Para quem não entende os planos, os objetivos, os projetos de Deus. Deus tinha um projeto na vida de Moisés, como ele tem na vida de todos nós. Tem um projeto. Se esse projeto vai se concretizar ou não, vai depender se nós cremos. Deus tinha um projeto maravilhoso para Adão e Eva, mas eles duvidaram. Deram crédito à voz da serpente. Os planos de Deus foram mudados? Não, ele só teve que dar prosseguimento ao seu plano. Só que agora de uma forma mais sofrida para todos, inclusive para ele. Ele foi pego de surpresa? De maneira nenhuma. Nós é que somos pegos de surpresa. Nós é que tomamos os sustos ao longo da nossa vida. Mas Deus sabe de todas as coisas. E por saber, ele deu esse livramento a Moisés. Como ele deu a muitos irmãos e irmãs nossos. Deus deu vários livramentos. Mas a pessoa insistiu em caminhar e andar sem Deus. Ou sozinho. Enfrentando os seus gigantes, as suas lutas, as suas guerras, sozinho. E sozinho, irmãos, não tem homem ou mulher, por mais forte que seja, que consegue vencer as batalhas espirituais. Nós podemos vencer batalhas naturais, podemos, sem a ajuda de Deus, apenas com a permissão. Deus permitiu, não vai nos ajudar, mas permitiu, e naturalmente a gente consegue. É possível. Mas as nossas batalhas, as nossas lutas espirituais, não tem como. Nós precisamos de Deus, precisamos entender isso. Por mais forte que você seja, por mais corajosa que você seja, sem Deus, os projetos de Deus na área espiritual, para a sua vida, para a sua família, não vão se cumprir. Você pode concluir seus estudos, você pode ter um bom trabalho sem Deus. Pode até constituir, ter uma boa família sem Deus, guardando os princípios dele, mesmo sem crer. Você pode ter, mas quando o inimigo se levantar, quando o gigante, quando a tempestade,
espiritual se levantar sozinho, não tem como. Não tem como. O extraordinário, a vida de Moisés não teve uma transformação, uma mudança, quando ele foi para o palácio. Nem quando ele fugiu do Egito. Foi aos 80 anos de idade. Aí você pode dizer, mas eu estou muito velho para ter uma transformação radical na minha vida. Foi aos 80. Ele estava pastoreando, foi quando ele se encontra com Deus, naquela sarça ardente, Deus fala com ele e lhe dá uma missão. Missão essa que Moisés não poderia cumprir, de voltar ao Egito e libertar o povo sem Deus. Aí não tinha como. Não tinha como. Sem Deus não tinha como. E vocês conhecem a história. Ele volta para o Egito e com Deus com mão poderosa conseguiu libertar o povo. Foram necessários 10 pragas. E a última foi terrível, foi dolorosa, demais, tanto para Faraó quanto para todos os egípcios. E aí o povo sai. A vida de Moisés mudou aos 80. A de Samuel, ele era uma criança ainda, um pré-adolescente, um rapazinho. A de Davi, ele já era um pouquinho mais velho, em torno dos seus 18, 20 anos de idade. Mudou também. Moisés com 20, com 80. Abraão. Então não tem idade. Não, nós é que estabelecemos limites para Deus. Eu não tenho estudo, eu estou muito velho, porque eu sou mulher, porque eu sou homem, porque eu sou pobre, porque minha família é isso, minha família é aquilo. Nós estabelecemos aquilo que Deus pode fazer ou não na nossa vida. Mas nós temos que entender que nós servimos e cremos num Deus todo-poderoso e que para Ele não há impossíveis. Ele pode levantar quem Ele quiser. E aí Moisés, e aí eu paro por aí, a respeito de Moisés. Deus age extraordinariamente, poderosamente na vida de Moisés e liberta o povo. Nessa trajetória, pelo deserto, vocês conhecem bem a história, teve um homem com 40 anos de idade, filho de escravo, neto de escravo, bisneto de escravo, nasceu no Egito, nasceu escravo. Tudo que ele aprendeu na vida a fazer eram tijolos de barro. Não sabia fazer mais nada. Agora pensa, se a tua herança, o teu genealogia pode estabelecer limites para Deus. Porque meu avô era escravo, meu pai era escravo, eu nasci escravo, a única coisa que eu sei fazer são tijolos de barro, não sei fazer mais nada na vida. Não, mas teve um homem de 40 anos de idade que se achegou a Moisés. E Moisés viu neste homem qualidades que pode ser encontrado em crianças, em mulheres, em homens, instruídos e iletrados também. Deus não olha para a nossa aparência, para a nossa força, para a nossa intelectualidade. Não, esse aqui eu posso usar porque... Vejam os discípulos que Jesus chamou. Eram homens humildes, simples, homens do povo, que jamais seriam chamados pelos grandes mestres, escribas e fariseus. Não. Quem é você? Você não vem de uma família tradicional. Você é filho de pescador, você é pescador, você fede a peixe. Não, eu quero, entre os meus discípulos, eu quero pessoas de famílias tradicionais, que venham mesmo, que façam parte de uma genealogia de escribas, de fariseus, que sejam instruídos na palavra de Deus desde criança. Não. Nada disso. E esse homem se chama Josué. Servo de Moisés, servo do Deus vivo.
E aí eu queria ler com vocês aqui algumas coisas. Ó, a primeira vez que Josué aparece na Bíblia foi em Êxodo 17. Êxodo 17, 9 a 14. Ó. Amaleque, né? Se levantou contra Israel. Versículo 9. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e saia a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Quando Deus anunciou a Moisés que o exército dos amalequitas iria contra ele, Moisés temeu. Todo o capítulo 17, Deus vem até o versículo 7, fortalecendo Moisés. Vai, peleja contra Amaleque, que eu vou te dar a vitória. Com isso, versículo 9, foi o que nós lemos, ordenou Moisés a Josué. Quem Moisés chamou? Foi a primeira vez que Josué aparece aqui na Bíblia. Quem que Moisés chamou para comandar, para ser o general de Israel naquela batalha? Josué. Por quê? Ele via um diferencial em Josué e falou: vou chamar Josué e vou começar a prepará-lo. Teste de fogo. E Moisés disse a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja. Não foi Moisés que escolheu os homens. Ele chamou Josué e disse: Josué, você será responsável para escolher homens dentre o povo para ir à peleja. Ele incumbiu Josué dessa responsabilidade, de escolher os homens e de comandar os homens nessa batalha. Versículo 10, olha a importância. Fez Josué como Moisés lhe dissera. Ele fez como Moisés instruiu. Ele não fez, tá bom, Moisés mandou fazer assim, mas eu vou fazer diferente, que vai ser melhor. Não, ele fez como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele. Ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado, outro do outro, e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. A batalha durou todo o dia. Deus era com eles? Era, mas não significa que foi fácil. Deus é contigo? É. Deus é comigo? Deus é. Quando nós fazemos tudo conforme Ele está nos orientando. Mas isso não significa que a batalha será fácil. Até o pôr do sol, versículo 13. E Josué desbaratou Amaleque e o seu povo ao fio da espada. Foi quem que desbaratou? Na verdade, quem foi que desbaratou o exército de Amaleque? Foi Josué? Não foi. Foi Moisés? As mãos levantadas de Moisés? Não, era apenas um símbolo. Quem foi que desbaratou? Foi Deus. Foi Deus que desbaratou. Foi Deus que concedeu a vitória. Se Deus não estivesse com eles, Moisés poderia ficar com as mãos e os pés para o alto. Não ia fazer diferença. Josué poderia ser um general experiente com um dobro de soldados também, homens experientes de guerra, homens que só sabiam fazer tijolo de barro. Nunca tinham entrado numa luta, numa guerra, numa batalha. Não ia fazer diferença nenhuma. A diferença está se Deus é conosco ou não. E quando é que Deus está conosco? Quando é que Deus está conosco? Quando nós andamos no caminho que Deus trilhou, Deus determinou para a gente. Sem nos desviar para a direita e nem para a esquerda. Porque se eu saio do caminho que Deus determinou para mim, Deus vai dizer, então vai sozinho. Porque o caminho não é esse. Você quer andar comigo, Moisés? Você quer andar comigo, Josué? Então você tem que andar por esse caminho aqui. Mas, vejam só,
Versículo 13. E Josué desbaratou Amaleque e o seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés, olha só, escreve isto para a memória num livro e repete-o a quem? A Josué. Deus está preparando. Aí você acha que é Moisés que está preparando Josué. Deus está enxergando, Deus está vendo lá na frente. Há 40 anos lá na frente, Deus sabe que Moisés vai morrer e que Josué vai assumir a liderança. Mas o preparo começou lá atrás. E disse o Senhor a Moisés, escreve isto para a memória num livro e repete a Josué. Quem que precisava se lembrar disso? Quem precisava se encorajar com essa lembrança? Então, aí Josué lembrava, não, o Senhor foi comigo, me ajudou naquela batalha, durou todo o dia, foi até o pôr do sol, foi uma batalha difícil, mas Deus nos deu a vitória. Vejam o cuidado de Deus. Escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué. Nos dias difíceis, aí no futuro, nos dias difíceis da vida de Josué, Josué ia lá no livro, aí lia aquela história de novo. Quantas vezes Josué precisou ler essa história aqui para fortalecer a sua fé em Deus, a sua esperança em Deus? Não sabemos. Mas se Deus disse a Moisés para escrever isto em memória num livro para Josué, Deus sabia que Josué passaria por dias difíceis e que ele precisaria ter isso registrado para trazer à sua memória. Vamos trazer à memória os dias de vitória. Aquela vitória que Deus te deu. E os dias de derrota que você perdeu porque você foi desobediente. Não foi porque Deus te abandonou, mas porque você desobedeceu a Deus. Você quis fazer do seu jeito. Você ignorou as instruções do Senhor. Aí, vai perder. Sempre. Sempre. Fez do seu jeito, ignorou a orientação de Deus, vai perder. Fez como Deus mandou, vai vencer. Pode ser, o teu adversário pode ser um Golias, pode ser um leão, pode ser um urso, pode ser o exército dos amalequitas, pode ser quem for, vai vencer. Se você obedecer ao Senhor, se eu obedecer ao Senhor, se nós obedecermos ao Senhor. Quem foi que subiu ao monte e ficou 40 dias e 40 noites lá recebendo as instruções do Senhor? Quem foi? Quem foi? Moisés? Mais alguém? Moisés estava sozinho? Quem estava com Moisés? Josué. Poucas vezes nós nos atentamos para isso. Moisés subiu e ficou 40 dias e 40 noites lá no cume do monte, mas Josué estava com ele. Êxodo 24, 12. Então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim ao monte e fica lá. Dar-te-ei as tábuas da pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Levantou-se Moisés, em obediência, levantou-se Moisés com quem? Com Josué, e subiu, seu servidor. E subiu. Ele foi com... E aí eles passam, foram... O capítulo 25 até o capítulo 32 foi Deus passando instruções para Moisés lá no Monte Sinai e Josué está com ele. Está o quê? Aprendendo, está sendo preparado. Capítulo 32, verso 15. Agora ele está descendo o monte. E voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um e outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus,
Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Então os dois estão descendo. Aí Josué, com uma audição melhor, ouviu o alarido do povo e fala como, tem alarido de guerra lá no... Aí Moisés, não, isso não é alarido de vencedor nem de perdedor. Enfim, Josué esteve presente. Moisés, toda vez que a nuvem da glória de Deus descia sobre a tenda, Moisés ia para a tenda. Recebia as instruções do Senhor. E depois Moisés saía da tenda e ia para o arraial para passar as instruções do Senhor para o povo. Mas, em Êxodo 33:11, que nós não vamos ler, mas anote, 33:11, diz que Josué não se apartava da tenda. Ele ficava na tenda. Moisés ia, recebia as instruções, saía da tenda, ia ter com o povo, mas falava assim, Josué, permanece aqui na tenda, cuidando da tenda. Não deixe que ninguém entre na tenda durante a minha ausência. Enfim, existem várias referências que nós poderíamos estar falando a respeito desse treinamento, desse preparo de Josué. As poucas referências que eu já dei já são suficientes para vocês verem que o cuidado de Deus em preparar uma nova geração. Porque, como eu já falei, nós passamos. Nós vamos passar. Por isso nós precisamos preparar os nossos filhos. E que eles aprendam para preparar os seus filhos até que o Senhor venha, até que o Senhor volte. Agora vamos voltar para Josué, capítulo 1. Já falamos um pouco a respeito de Moisés e Josué. Versículo 3. Como tem gente que gosta desse versículo e usar esse versículo fora do contexto. Versículo 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Todo lugar que eu botar a planta do meu pé, Deus vai me dar. É isso? Deus estabelece, Deus dá a terra, mas estabelece o limite. Versículo 4. Desde o deserto do Líbano, ao norte da terra de Canaã, até o grande rio Eufrates, descendo ali pelo pelo leste, até o grande mar, que é o mar Mediterrâneo, o leste. Esse é para o poente do sol. Será o vosso limite. Josué, dentro desses limites, do deserto e o Líbano, até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Esse é o vosso limite. Então, se Josué colocasse os pés apenas numa parte dessa terra, a outra, ele não iria tomar posse. Então, ele teria que para ele tomar posse de toda aquela terra, ele teria que caminhar com o povo, e a cada porção de terra que ele fosse dominando, conquistando, ele iria estabelecer ali uma tribo para cuidar. Vocês serão responsáveis por essa parte. Agora, cristãos que não leem a Bíblia, pegam versículos isolados, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. Ele acha que é assim. Não é. Deus estabelece limites. E os limites estabelecidos por Deus, vocês podem ter certeza, que vão além das nossas capacidades naturais. Vai além. Para a gente conquistar de fato aquilo que Deus prometeu, aquilo que nos deu, nós estaremos sempre na dependência de Deus, na dependência do Espírito Santo. Porque sem eles nós não tomamos posse de nada. A promessa está ali. A aliança foi firmada. Mas sem Deus, se nós não crermos,
Se nós não formos fortes e corajosos em crer em Deus, não vamos tomar posse. Você pode acreditar em você, na sua capacidade, na sua força, na tua intelectualidade, na sua capacidade. Mas sem Deus, você vai conquistar grandes coisas, vai. No âmbito natural. Vocês já me entenderam? Agora, no âmbito espiritual, eterno, aquilo que vai fazer diferença para a eternidade, para a sua eternidade e a eternidade da sua geração e da geração que virá, só com Deus. Sem Deus é impossível. Por isso Jesus disse aos seus discípulos: ide pregar o evangelho a toda criatura. Mas antes permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. As experiências dos discípulos, os milagres que eles viram, tudo, os sermões, os ensinamentos, as lições, as parábolas que eles ouviram de Jesus, tudo maravilhoso. Mas sem o Espírito Santo, não ia adiantar, não ia servir de nada. Eles precisavam desse preparo, mas precisavam também da capacitação espiritual. É como se Deus, vou dar mais um exemplo, é como se Deus falasse para o pastor Emilson: esse quarteirão aqui eu vou te dar, Emilson, não vou te dar só esse galpão não, vou te dar todo o quarteirão. Fazer um grande projeto aqui, vou te dar todo o quarteirão, mas para isso ele tem que crer. Se ele olhar para as dificuldades, financeiramente falando, economicamente falando, impossível. Mas se ele crer e estabelecer a planta dos seus pés, crer, acreditar, Deus vai dar o quarteirão. Aí ele resolve atravessar a rua. Agora eu quero aquele quarteirão de lá também. Deus vai dizer: não, eu te prometi esse quarteirão. Não ia adiantar nada Josué colocar a planta dos seus pés lá no Líbano, ou atravessar o rio Eufrates e tentar tomar as terras depois do Eufrates, ou descer para o sul e voltar para o Egito. Agora vamos tomar posse do Egito. Não ia adiantar nada, porque Deus não deu o Líbano para Israel. Deus não deu o Egito. Vocês estão me entendendo? Nós temos que tomar posse daquilo que Deus nos deu no âmbito espiritual. Deus prometeu, Deus falou com você, Deus... Ok, coloque a planta dos seus pés. Não vá além. Não seja desobediente. Não remova os marcos antigos. Se você não tiver fé suficiente para tomar posse daquilo que Deus te deu, você não vai tomar. Deus não é mentiroso. É porque faltou fé, faltou coragem, faltou força. Agora, você querer ir além, isso é tentar a Deus. E Deus não abençoa dessa forma. Ele estabelece os limites. Versículo 5. Olha que maravilha. Toma posse aí, irmão. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. É verdade. É verdade. Não é conversinha, não. Versículo 6. Ser forte e corajoso. Primeira vez agora. Ser forte e corajoso, Josué. Porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar aos seus pais. Tão somente, aí tem aí na aliança, ó, eu vou te dar isso, vou estar com você todos os dias da sua vida, vou te dar essa terra por herança, serei contigo como fui com Moisés todos os dias da sua vida, ninguém vai poder te resistir, mas, tão somente, ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei. Porque para cumprir com a lei do Senhor, tem que ser forte e corajoso. Tem que ser. Um homem, como eu já falei, um homem ou uma mulher, ela pode ter coragem de realizar grandes coisas na sua vida. Pode. Sem Deus pode fazer, pode. Deus permitiu, ele vai fazer, mesmo sem Deus. Agora, para cumprir a lei, para guardar os mandamentos do Senhor, para ser obediente ao Senhor e à sua palavra, sem Deus, ninguém consegue. Ninguém consegue. Ninguém. Precisamos do Senhor. Então, se
formos fortes e corajosos. Por que temos que ser fortes e corajosos? Primeiro, que essa força não está em nós. Segundo, que nós vamos sofrer oposições internas e externas. O nosso eu não vai querer fazer. Então, primeiro nós temos que vencer os nossos inimigos internos. Nós não vamos querer fazer, cumprir, eu não quero isso. Então vamos ter que ser fortes e corajosos, perseverantes em cumprir. E segundo, vamos sofrer objeções também externas. Pode ser a esposa, o marido, os filhos, os pais. O mundo que nós vivemos, ele está em oposição à palavra de Deus. O mundo é contra os princípios de Deus. Então nós vamos sofrer. Então precisamos ser fortes e corajosos para tomarmos decisões duras, difíceis. Até contra aquelas pessoas que nós amamos e que nós gostamos. Por isso Jesus falou: quem amar pai, mãe, filho, esposa, mais do que a mim, não é digno de mim. Porque às vezes a dificuldade vai nos obrigar a escolher entre Deus ou aquele que nós mais amamos. Abraão passou por essa prova. Abraão, sacrifica o teu filho Isaque, a quem tu amas. Ele teve que ser forte e corajoso para cumprir, para obedecer. Humanamente falando, é impossível um pai que ama o filho fazendo uma coisa dessa. Mas somente alguém muito revestido de fé, porque ele cria. E a Bíblia diz que ele cria, que mesmo ele matando, Deus era poderoso para restituir, trazer o menino à vida. Mas para fazermos isso, para obedecermos a Deus, temos que ser fortes e corajosos, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dessa lei, toda a lei, não é 50%, não é 70%, não é, mas toda a lei. Dela não te desvies, Josué, nem para a direita e nem para a esquerda. Durante o caminho você vai ver tentações à sua direita e à sua esquerda tentando te fazer desviar. O medo do inimigo vai fazer você se desviar, vai fazer você ser tentado a se desviar. Não se desvie, permaneça fiel, não se desvie, para que seja bem-sucedido por onde quer que andares. Quer ser bem-sucedido? Guarda, ser forte e corajoso para guardar toda a lei. Mas como que eu vou guardar uma lei que eu não conheço? Eu não leio, eu não estudo a lei, eu não medito na lei. Como que eu vou guardar? Impossível. Versículo 8. Não cesses de falar deste livro da lei. Como que eu vou falar de algo que eu não conheço? Não tem como. Aí eu vou chegar aqui para falar de algo que eu não conheço. Vou falar o quê? Vou falar bobagem. Vou ter que dissimular. Porque eu estou recebendo do Senhor, Deus está me revelando, Deus está me falando. Deus está me revelando aqui na palavra. Ó. Eu tenho que guardar, eu tenho que meditar, eu tenho que falar do livro da lei. Josué tinha os primeiros 5 livros. Nós temos 66 livros no total. Para nós falarmos de Jesus, temos que ler e estudar os evangelhos, as epístolas dos apóstolos. Para falar de Josué, eu tenho que ler Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio e Josué. Como que eu vou falar de Josué? Se eu não li, se eu não estudei a respeito de Josué. Então, Josué, não cesse de falar deste livro da lei. Josué é para falar do livro da lei. Não é para ficar contando historinha. Não é para ficar contando piadinha. É o livro da lei.
Medita, Josué, no livro da lei, dia e noite. Dizem que a principal refeição do dia é o café da manhã. Você toma um bom café da manhã, né? Que é a principal. Você pode ler a Bíblia à tarde, à noite, mas eu entendo que a principal, a melhor hora é a parte da manhã. Porque aí você tem todo dia para meditar naquilo que você leu de manhã. Ficar como uma ovelha, ruminando. Aí você lê um texto, não lê um versículo não, porque aí você pode lê um texto, tenta entender o contexto. 10, 15 minutinhos, você leu. Pronto, você está alimentado para aquele dia você ficar meditando, pensando. Você está no ônibus, está no engarrafamento, você está meditando naquilo que você leu. Está no trabalho, está fazendo tua função ali, está trabalhando. Se você não tem que atender público, que é um outro tipo de trabalho diferente, onde é mais você isoladinho, fica meditando, fica pensando naquilo que você leu. Eu amo o silêncio. Eu gosto de ficar num ambiente silencioso. Como que eu vou meditar num ambiente barulhento? Aí, um fala uma coisa de manhã, outro fala outra coisa de tarde, outro fala coisa, aí embaralha tudo. Confusão. Não, pega um texto, leia esse texto. Se tem uma coisa, amados, que nós incentivamos a nossa igreja, duas coisas, é ler a Bíblia e orar. Mas a leitura da Bíblia nos ensina a orar. Nos ensina a orar. Pelo que pedir. Se eu não leio a Bíblia, eu vou pedir bobagem. Mas quando eu leio a Bíblia, eu sei o que é oração, como orar, quando orar e pelo que orar. Por isso que nós não temos medo que os membros da nossa igreja leiam a Bíblia. Nós não temos. Nós incentivamos, pelo amor de Deus. Se tem uma coisa importante para você fazer nesse ano de 2024, é ler a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia. Aí você vai ter conteúdo, você vai ter assunto, você vai ter sobre o que falar. Leia, medite nela dia e noite e você verá transformação na sua vida. Por que nada muda na minha vida? Por que as coisas não melhoram? É porque você não lê a Bíblia. É porque você não medita na palavra. E é porque você não pratica a palavra. Quer mudar? Leia, medite, fale e pratique. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas o cuidado, o zelo de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Não é fazer segundo a tua ideia, não, teu pensamento, o teu querer, ou a tua vontade, ou aquilo que o irmãozinho, a irmãzinha falou. Não, mas é o que a palavra de Deus falou. Nada é mais precioso e certo, nada é mais seguro do que a palavra de Deus. Ela não erra. O meu conselho, eu posso errar no meu conselho, mas Deus jamais erra. Tens o cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não tu mandei eu, Josué. Eu que estou mandando. Sou eu, Deus. Eu estou mandando, eu estou falando com você. Ser forte e corajoso. Não temas, não te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Você quer andar, você quer que Deus ande com você, na sua companhia, na sua presença, todos os dias e em todos os lugares que você for, é só você andar dentro dos limites estabelecidos por Deus, do que pode e o que não pode fazer, por onde você pode andar e onde você não deve andar. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quando eu leio a Bíblia, eu entendo com quem que eu devo andar e com quem que eu não posso andar.
com quem que eu devo me aproximar, de quem eu devo me apartar. Como que eu vou saber? Lendo a Bíblia, estudando, meditando, pensando nela. Quando foi que Deus falou com Elias na caverna? Elias lá deprimido, triste, querendo tirar sua própria vida. Quando foi? Foi quando teve terremoto? Foi quando teve trovão? Foi quando teve barulho? Não, foi quando teve silêncio. Deus não fala comigo. Abre a Bíblia, vai para um lugar silencioso. Abre a tua Bíblia. Olha, uma orientação. Quer estudar a Bíblia? Não leia um trecho de Josué hoje, e Salmos amanhã, e Isaías no outro dia, e Mateus no... Não. Escolhe um livro e vai lendo, do primeiro capítulo até o último. Vai lendo. Aí você vai entender. O texto, o contexto, o que vem antes, o que vem depois. Amém, amados? Ser forte e corajoso. Se tem uma coisa que você precisa fazer nesse ano de 2024, é ser forte e corajoso. Para crer no Senhor, para confiar no Senhor. Ser forte e corajoso para deixar de lado aquilo que você quer e fazer aquilo que Deus quer que você faça. Nós queremos fazer coisas relevantes para a eternidade. Porque esse mundo vai passar, tudo vai passar. Mas as coisas eternas não, jamais passarão. Aleluia. Leia, fale deste livro, medita nele dia e noite. E aí então, você será bem-sucedido aonde quer que você vá. Amém? Vamos orar? Pai amado, Pai querido, louvado e bendito seja o teu santo nome. Que essa palavra, Senhor, se torne viva e eficaz na vida dos meus irmãos, na minha vida e na vida da tua igreja, Senhor. Que verdadeiramente tenhamos aqui um povo, crianças, jovens, homens e mulheres, idosos, pessoas que creem em Ti, que sejam fortes e corajosos, Senhor. Que não se espantem, que não temam diante das lutas, das guerras, que se levantam, que se deparam diante do nosso caminho, mas que sejamos fortes e corajosos para cumprir com a Tua palavra, com a Tua vontade, com o Teu desejo. Sejamos fortes e corajosos para perseverarmos, Senhor, no estudo da Tua palavra e na oração. Na oração, Senhor. Precisamos ser fortes e corajosos para perseverar. Buscar, ouvir a Tua voz. Precisamos desligar um pouco a nossa televisão, o rádio, a internet. Desligue, leia a palavra e medite nela dia e noite. Está varrendo a casa, está cozinhando, está trabalhando, está fazendo... Fica meditando, fica pensando naquilo que você leu. Deixa Deus falar. Ser forte e corajoso para cumprires com toda a lei. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda. Ao longo de 2024, vão surgir propostas para você se desviar. Propostas tentadoras. Não se desvie, persevere e você será bem-sucedido. E o nome de Deus será glorificado na sua vida, na sua família. Aleluia, louvado e bendito seja, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Quando a noite fria cair sobre mim e no deserto eu me encontrar, me ver cercado por egípcios e por faraó, bem animado. Glória a Deus. Me ajuda aí. Quando a noite fria cair sobre mim, Isso. Pegando o tom, e no deserto eu me encontrar,
me ver cercado por egípcios e por faraó. Me ver cercado por egípcios E por faraó, sendo impedido. sendo impedido de prosseguir. Eu sei, sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar. E me levará em te confiar. E me levará em te confiar. Então eu direi, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Pulo, 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 pulo. Bota pra eu lembrar que eu esqueço. Todos juntos. Por isso danço, 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 danço na presença do Rei. Por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Aleluia! Por isso eu corro, corre não, corro na presença do Rei. Lá do início. Direi, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Agora sim, lá do início, vamos lá? Lá do início. Eles querem sair, então vamos lá, continuar aqui. Por isso eu grito, 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 grito. É isso aí. Eu corro. Por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, oh, abra-se o mar e eu passarei, onde? Pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em tua presença, Senhor. Tudo ao vivo é diferente, né? A gente erra de volta, mas glória seja o nome do Senhor. Que toda a igreja ouviu a voz do Senhor e conseguimos aqui louvar ao Senhor nessa manhã. Amém? Vamos estar orando, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Senhor Jesus, muito obrigado por este tempo tão bom, Senhor, onde ouvimos a Sua palavra, onde aprendemos com o Senhor, onde tivemos a oportunidade de louvar ao Senhor, juntamente com esses que ali em casa também aqui, louvando junto conosco aqui, porque em alto e bom som o Seu nome foi glorificado. E eu tenho certeza que esse dia será um dia que o Senhor preparou para nós. Por isso permaneça dentro do lar de cada um, dentro da casa de cada um, dentro do coração de cada jovem, de cada criança, de cada adolescente, de cada lar, Senhor. Prepare o nosso lar, prepare tudo nesse dia de hoje, e que o Seu nome seja glorificado, e que nessa noite, Senhor Jesus, possamos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor fez no decorrer desse dia. Obrigado por tudo, ide em paz, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Eu poderia estar em qualquer